Imagine que você tem 12 anos de idade, que você tá gostando de um menino ou de uma menina, todas as noites fica sonhando com ele, até que um dia ele se aproxima de você todo sorridente, você se empolga e já começa a sorrir, pensando que finalmente ele vai se declarar. Então ele se ajoelha na sua frente e diz: Aline, quer sumir da minha frente? Sua feiura chega a doer. Então você sai correndo e vai pro banheiro chorar. Anos se passam, você está com 22 anos, acabou de começar em um emprego, quando de repente encontra um rapaz. Na verdade, ele é aquele menino que te desprezou na escola. Ao te ver, ele fica surpreso e te convida para sair e bater um papo. Você consegue ver nos olhos dele o quanto ele está encantado com sua beleza. Um filme passa em sua cabeça e a sua vontade é de dar o troco e fazer o mesmo que ele fez, mas algo dentro de você não te deixa seguir em frente. Então, como uma mulher madura, você aceita o convite e saem para conversar. No final, vocês acabam se envolvendo, se casam e você descobre que aquele garoto que te desprezou quando era mais jovem realmente era o amor da sua vida. Deus te deu uma segunda chance e você simplesmente aceitou e fez a escolha certa porque ouviu a voz de Deus e não foi apenas pelos seus instintos. Olha a reviravolta que Deus fez nessa história. Quando é que a Aline poderia imaginar aquele moleque, aquele garoto que desprezou ela na escola, seria o futuro esposo dela? Antes de mais nada, eu quero deixar claro que essa história não quer dizer que eu tô afirmando como cristã que existe alma gêmea, não tem nada a ver. Como eu falei no final da história, a Aline, ela fez a escolha certa. Esse rapaz, no meio de milhares de outros homens, era a pessoa mais adequada para ela. E ele já estava na vida dela. Só que naquela época eles eram muito novos para tomar essa decisão, para ouvir a voz de Deus dizendo: Filho, filha, vocês são a escolha certa um pro outro. Eu vou abençoar vocês. Eles eram muito novos, eles não tinham maturidade para fazer essa escolha. E aí aconteceu coisas que acontecem de crianças, de adolescentes, né, de meninos, de meninas, e eles se desencontraram. Como os dois estavam seguindo a direção de Deus e vivendo uma vida de acordo com a vontade dele, Deus cruzou o caminho deles novamente, apresentou eles novamente para que eles tivessem a oportunidade de fazer a escolha certa. Como eles estavam sensíveis à voz de Deus e atentos, eles souberam fazer a escolha certa. Mas percebam que se a Aline tivesse seguido os instintos dela, que naquele momento ela estava com vontade de dar o troco nele, de se vingar, e se ela tivesse feito isso, eles teriam se desencontrado novamente. E aí poderia não dar certo, ela poderia fazer uma outra escolha que também seria abençoada por Deus, mas não seria a melhor escolha, porque a pessoa que mais iria se encaixar com ela na vida, nos propósitos de Deus, seria esse rapaz. Mas como ela estava atenta à voz de Deus, ela ouviu a voz do Senhor e fez a escolha certa. Essa história é fictícia, mas eu quero lembrar vocês de uma história que aconteceu na vida real. Vocês lembram de José do Egito? Com certeza você já deve ter ouvido falar. E eu quero ler alguns versículos para que vocês entendam como é a maneira de Deus agir. Ou melhor, às vezes a gente não entende, mas a gente vendo essas histórias, a gente consegue ver o quanto a gente está se encaixando dentro do processo, como tudo o que a gente está passando faz parte do processo, porque aconteceu com outras pessoas também. E às vezes você tá aí pensando que nada acontece na sua vida, que as coisas não dão certo, que Deus não tá com você, mas na verdade você está participando do projeto de Deus para sua vida. Você tá dentro do propósito dele. E tudo que está acontecendo está sob o controle dele, você está no caminho. Prestem atenção, eu vou ler 2 versículos e a gente vai fazer uma viagem no tempo. Quem não se lembra, né, eu vou relembrar vocês da história de José do Egito. José, ele era o filho amado de Jacó e os irmãos dele tinham muita inveja de José e não gostavam dele por conta de ele ser o filho da promessa, né, o filho mais amado de Jacó. E aí teve uma vez que José teve um sonho onde dava a entender que ele seria
ele estaria numa posição superior aos irmãos dele, e os irmãos dele iriam esqueci a palavra, não é ajoelhar, se prostrar. Se prostrariam diante dele. Obviamente que eles ficaram uma fera, né? Isso fez com que as coisas piorassem entre eles, e eles decidiram jogar José num poço vazio, sem água, e deixar ele lá pra morrer. E depois, discutindo lá entre eles, tava passando uma caravana e eles decidiram vender José como escravo. Venderam José como escravo, e aí começou uma longa história. Então, se você acha que você tá passando por deserto atrás de deserto, que Deus não tá com você, leia a história de José do Egito, porque você vai ver o que é achar que Deus não tá com você. E esse cara aqui é guerreiro, porque eu fico imaginando às vezes o que passou pela cabeça dele diante de tudo que aconteceu, mas como que Deus honrou a vida de José. Olha esse versículo. Aqui é você aí pensando que Deus te abandonou. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e jogaram no poço que estava vazio e sem água. Agora, olhem a reviravolta. Então a gente vai pular do deserto para a terra prometida direto. Só para vocês terem noção da reviravolta, de como Deus é Deus de reviravoltas. Um dia ele estava num poço, sem água, vazio e sozinho, provavelmente achando que ia morrer. No outro dia, então, o faraó declarou a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, não há ninguém tão perspicaz e sábio como tu em nossas terras. Tu serás o administrador do meu palácio e todo o meu povo se conformará às tuas ordens. Só no trono te precederei. Aqui foi quando Deus fez essa reviravolta. Nesse meio tempo aconteceu várias coisas, não vou falar tudo para não ficar um vídeo longo. Leia a história de José para você entender. Mas antes disso acontecer, José estava preso. E aí, de uma hora para outra, ele se tornou governador do Egito. Ele só estava abaixo de Faraó. E aí, o Egito estava passando por momentos de seca, né? Tipo a gente hoje com a pandemia, a inflação, a guerra, tudo que tá acontecendo. Os irmãos dele tiveram que ir até ele, mas eles não sabiam que o governador do Egito era José, o irmão deles, que eles jogaram no poço e venderam como escravo, e foram até José pedir sustento. Olha só, José era o governador do Egito e era ele quem vendia o mantimento a todo o povo da terra. Os irmãos de José chegaram e se prostraram diante dele, com a face junto ao chão. Aqui era o sonho de José, que eu falei pra vocês lá no começo, o sonho que José teve. Ele numa posição superior aos irmãos dele e os irmãos dele prostrados diante de José. O cumprimento do sonho que Deus deu a José. Para vocês verem como Deus ele não mente, ele deu uma visão para José através de sonho, uma revelação. Passaram-se anos e nesse tempo aconteceu tudo ao contrário, mas Deus cumpriu no tempo certo, porque para chegar nesse ponto precisou acontecer várias coisas para que a promessa de Deus se cumprisse sobre a vida de José. E nesse tempo todo, em nenhum momento a gente viu José desistindo. Se você ler a história de José, você vai ver que tudo que ele fazia, ele era abençoado, ele fazia prosperar. Onde ele colocava as mãos dele, ele fazia prosperar. Por quê? Provavelmente porque ele continuava temendo a Deus, confiando no que Deus estava fazendo, e ele procurava dar o melhor dele. Então, muito provavelmente, ele não ficava questionando e se lamentando e murmurando. Ele entendia. Bom, Senhor, foi aqui que o Senhor me colocou, então é aqui que eu vou ficar. Mas eu sei que quem vai me tirar daqui é o Senhor. Então, ele dava o melhor dele. Se era ali que ele deveria estar naquele momento, ele dava o melhor dele. E as coisas prosperavam, porque ele estava cumprindo o projeto de Deus e ele estava no centro da vontade de Deus. Isso é estar no centro da vontade de Deus. O centro da vontade de Deus não é um lugar onde você fica parado, tô aqui no centro, não. Centro da vontade de Deus, você caminha, você segue caminhando na direção que Deus quer que você caminhe. Esse é o centro da vontade de Deus. Eu tenho um vídeo aqui onde eu falo sobre isso, vou deixar no final do vídeo, na descrição e aqui nos cards. Talvez José, ele tenha até pensado em desistir, ele tenha até em algum momento questionado a Deus, chorado, se lamentado, mas ele não ficava caído, prostrado.
ele seguia em frente. E a gente sabe disso porque a gente via pelos frutos, pelos acontecimentos. E mesmo parecendo que Deus não se importava com ele, que Deus se esqueceu dele, ele continuou seguindo em frente. Porque ele sabia quem era o Deus que ele servia, que cuidava dele, e então ele confiava. Ei, não pule! Fica! Esse não é mais um anúncio, é a sua chance de descobrir qual é o segredo para um relacionamento feliz. Clique aqui! Eu não sei qual é a sua situação hoje, mas não importa o que você está passando, nada justifica você desistir. Quando você desiste, você mostra que você não confia em Deus. E por isso que não vale a pena seguir em frente. A sua reviravolta pode acontecer a qualquer momento. E aí, você vai desistir ou você vai seguir até o fim? Eu espero que vocês tenham aprendido algo através dessas duas histórias, uma fictícia e uma real, que a gente encontra na Bíblia. Leiam a história de José, eu vou deixar aqui a referência para vocês lerem. Mas meditem nessa história de José, eu gosto muito, Deus fala muito comigo através da história de José do Egito. E é uma inspiração, assim, pra gente seguir em frente. Quando a gente olha pra nossa situação, a gente vê que as coisas não mudam, que parece que realmente Deus se esqueceu da gente. Mas aí a gente se lembra que não somos os únicos. Não tem preferidos para Deus, tem aqueles que não desistem. É isso que vocês precisam entender. E a palavra dessa semana é Jeremias 17, do 9 ao 10. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Entendam isso. Esse versículo, ele diz muito sobre o que a gente falou aqui no vídeo de hoje. Eu sou o Senhor que sondo o coração e examino a mente para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Deus, ele está sondando o seu coração nesse momento. Ele sabe que por mais que você fale que confie nele, o fato de você pensar em desistir e estar prestes a jogar tudo pro alto, decidido a fazer isso, a desistir de tudo, da bênção que Deus tem pra você, significa que você não confia nele. Você diz que confia, você diz que ele é o seu Senhor, ele é seu pastor, que você não vive sem ele, mas você não confia nele, porque se você confiasse, você continuaria seguindo, buscando as direções dele. Confie no Senhor, confie que Ele sabe o tempo certo para te abençoar. As maiores bênçãos, elas não chegam assim, de repente, não, do dia para noite. Você pode recebê-las do dia para noite. Obviamente, né? A gente recebe do dia para noite, mas não significa que você nasceu hoje e amanhã você já está recebendo. Você está há um longo tempo caminhando em busca dessa bênção. E quando Deus resolve te abençoar, quando chega o tempo de Deus liberar a promessa sobre sua vida, é da noite pro dia, porque agora nesse momento são 4h39 da tarde. Nesse momento parece que a minha bênção tá longe de acontecer. Eu tô aqui no deserto orando, colocando os meus sonhos, projetos diante de Deus e falando: Deus, é impossível isso que o Senhor tá me pedindo, mas eu tô fazendo, Deus tá me dando as direções e eu tô fazendo. Mas daqui a 10 minutos, se for o tempo de Deus me abençoar, eu posso receber uma ligação e a pessoa falar assim: Mariana, então, eu tenho isso e aquilo pra você, você quer? E é a oportunidade que eu tô pedindo pra Deus, é tudo o que me falta para que o projeto de Deus que Ele tem colocado no meu coração se cumpra na minha vida e aconteça. Então daqui a 10 minutos Deus pode fazer essa reviravolta, tudo pode mudar. Aí sim é da noite pro dia, do dia pra noite, de uma hora pra outra. Porque Deus faz essa reviravolta. Mas há quanto tempo eu tô orando? Há quantos anos eu estou buscando? Esse é o terceiro episódio da nossa série de 4 episódios saindo do deserto. É um propósito que Deus colocou no meu coração para quem tá chegando aqui hoje, não assistiu os outros vídeos, os 2 vídeos que eu postei já, tá aqui embaixo na playlist. Assista. E se você não começou esse propósito, comece a partir de hoje. Mas cada semana eu estou postando um vídeo com uma palavra sobre esse assunto.
e trazendo para vocês um versículo, uma palavra para vocês meditarem todos os dias ao acordar e antes de dormir. Lembrando que você vai acordar, assim que possível você vai ler o versículo da semana, que é esse que eu passei hoje, Jeremias 17, do 9 ao 10. Leia, deixa ele entrar no seu coração. E antes de dormir, você vai ler novamente e vai orar, colocar diante de Deus tudo aquilo que você está sentindo. É só isso que você precisa fazer. E nesse meio tempo, Deus ele vai falar com você. Eu tô orando por vocês, tô orando por cada um que colocou um nome aqui, para que Deus venha fortalecer a fé de vocês e trazer renovo para que vocês não desistam. Esse é o objetivo desse propósito, dessa campanha, para que vocês consigam seguir em frente, porque é só assim que vocês vão sair do deserto. Então, se você não assistiu os outros vídeos, assista aqui na playlist e continua com a gente. Na próxima semana é o último episódio, você não pode perder. Beijos e até o próximo vídeo.